Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. A crise econômica da Europa e as dificuldades de retomada de crescimento pelos Estados Unidos criam um ambiente de grande incerteza em todo o mundo desenvolvido e lança dúvidas sobre até que ponto os países emergentes poderão passar incólumes diante deste cenário. Além dos problemas estruturais ligados diretamente às questões do desenvolvimento, o Brasil tem de repensar a política de juros, do câmbio e a política tributária, só para citar alguns temas de grande impacto. Conjuntura e desenvolvimento. Esse é o tema de hoje do Agenda Econômica. Quem está conosco para nos ajudar a entender melhor o atual cenário econômico é o ex-governador do Paraná, o senador Roberto Requião, do PMDB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Senador, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Obrigado a você, Elival, e ao Davi pela oportunidade. Eu começaria essa conversa, senador, com a questão de que a presidente Dilma disse que o Brasil hoje está muito melhor preparado para enfrentar a atual crise econômica do que estava em 2008. O senhor concorda? Me lembra aqui um jurista uruguaio, Couturi. Todo depende do color do cristal com que se mira. Nós temos mais reservas, mas ontem na tribuna, o ex-presidente da CNI, o Armando Monteiro, colocou alguns dados bem interessantes. Nós temos um superávit na nossa economia até novembro de 26 bilhões de dólares. Bonito, né, Davi? 26 bilhões de dólares. Mas o déficit no setor de manufaturados não é 26 bilhões de dólares, é 86 bilhões de dólares. E há 5 anos atrás, o déficit era 6 bilhões de dólares. Então, nós estamos num processo de primarização da nossa economia. Eu não acredito que isso nos torne melhor que os outros países. Agora, como é que o senhor reage? Porque, diante desse argumento que o senhor apresenta, alguns economistas, alguns analistas e também alguns senadores colocam que não se pode dividir as exportações apenas entre commodities e produtos industrializados, porque ao exportar commodity, o que está embutido aí é uma alta tecnologia para a produção do agronegócio. Isso é uma mentira brutal, né? Até porque as commodities agrícolas têm um peso bem menor do que o minério de ferro e o petróleo, que são a base das nossas exportações. Fundamentalmente é minério de ferro e petróleo e vem depois, significativamente, mas não na mesma proporção, as commodities agrícolas. Então, tapar o sol com a peneira, esconder a realidade não leva a nada. O Brasil está melhor do que antes? Está. Temos reservas significativas. Eu diria que nós estamos primarizando a economia. Sim, mas veja bem, não há uma involução do desenvolvimento industrial. O que não existe é um crescimento do desenvolvimento industrial na mesma ordem das exportações. Bom, tecnologia embutida no agronegócio, meia verdade. Não aumentou 1 quilo o peso das exportações de produtos agrícolas. O que tem aumentado é o preço. Então, nós não estamos com uma produtividade mais alta e nem o processo de incorporação tecnológica é tão fantástico assim. O que existe é uma demanda chinesa apreciável, né? 13,5% nos últimos anos de crescimento econômico, que levou a encomendas brutais de commodity e a elevação do preço. Mas e agora? Quando os Estados Unidos entram em crise e o principal mercado dos Estados Unidos é a China. E a China vai comprar menos. Isso vai significar que vamos vender menos, ou pelo menos vamos vender por menor preço se ela nos der preferência nas compras. Então, a situação não é esta maravilha. Mas eu acho que a presidente tem tomado algumas medidas interessantes. E acredito que até... Por exemplo? Tem tomado, por exemplo, redução de juro, né? Eu acredito que nós vamos rapidamente a 9%. Gostaria que fosse muito menos. Redução de impostos, medida interessante também. Mas nós já estamos com 50% das famílias, as famílias endividadas, até 50% da sua receita. Isso é bom? Então diz, não, mas no mundo inteiro é assim. Não com os juros brasileiros. É verdade. Né? Nós estamos fabricando um subprime brasileiro, que foi como os Estados Unidos entrou na crise. Né? Congelou o salário por décadas, não aumentava o salário dos trabalhadores, o mercado interno se retraiu e eles resolveram com engenharia financeira. Subprime, empréstimos de juro alto e longo prazo. Só acha que pode correr um chabu aqui no Brasil nessa... É o empréstimo consignado, que não tem em valores absolutos a significação
que pode parecer à primeira vista, mas ele é preso na veia. Ele tem uma velocidade incrível para pega um setor processar. sensível Pega um setor sensível para ceder. E se é 50% o endividamento médio, como será o endividamento da classe C e D hoje, especificamente? É uma pergunta para o Márcio Portman responder para nós. Então, nós não estamos numa situação fantástica. O discurso da Dilma é perfeito, o discurso do Manteiga é perfeito, mas as medidas estão vindo tarde e muito tíbias, muito leves, na minha opinião. O senhor fala que o país está num processo de primarização. Quais seriam as medidas que o governo poderia adotar mais para tirar o país dessa linha? Já devia ter adotado há um tempo atrás. Eu sempre cito... O Plano Brasil Maior não resolveu um pouco isso, não? O Plano Brasil Maior não foi mal. Eu, inclusive, acho que algumas medidas tomadas pelo ministro da Inovação Tecnológica, o Mercadante, são muito boas. Eu acho que é um dos bons ministros que nós temos no governo. Mas vamos voltar a uma análise da história da economia do mundo. O que se pretende para o Brasil hoje? Eu estou vindo da Eurolat, em Bruxelas, com os parlamentares do mercado comum europeu. Eles nos querem produtores de matéria-prima e mão de obra barata, que era a mesma coisa que a Inglaterra, através da Companhia das Índias, queria dos Estados Unidos na independência. O que o George Washington fez? Colocou lá, para tomar conta das finanças, o Alexander Hamilton, que mandou logo para o Congresso o Tratado das Manufaturas. E reagindo, é a nova política americana. Alexander Hamilton, Henry Clay, Henry Carey, Friedrich List, e eles reagiram brutalmente a isso. Crédito fácil, inovação tecnológica, industrialização e valorização. Os Estados Unidos aflora como uma potência industrial na resistência às ideias do Adam Smith na riqueza das nações. E o Adam Smith acaba tendo uma morte triste, né? Com todo o seu liberalismo econômico, morre como fiscal de alfândega na Escócia. Então, esse tipo de reação... A mão invisível não funcionou para ele. Não funcionou. A mão invisível não teve... Se o senhor fosse presidente da República hoje, que medida o senhor adotaria para colocar o Brasil no rumo, não que esteja tão errado, mas num outro rumo? Como eu disse a você, o discurso da Dilma está certo. Redução de imposto, uma reação pesada contra essa desvalorização do dólar. O dólar só não virou pó porque ele é a moeda de reserva do mundo, né? A própria China tem reservas brutais em dólar. O mercado comum europeu tem reservas enormes em euro? Não, tem em dólar. E qualquer problema, os Estados Unidos manda rodar a maquininha e tenta resolver, os outros que se virem. Né? E se o dólar for atomizado, a China vai para o beleléu. Quer dizer, há uma simbiose entre a economia chinesa e os Estados Unidos. Eu não acho que as medidas da Dilma estejam erradas. Eu acho que elas estão atrasadas e são muito fracas. O senador Lindbergh, outro dia, fez uma proposta na Comissão de Economia, mudando o escopo do Banco Central brasileiro. Então ele dizia, o Banco Central não é mais responsável apenas pela estabilização da moeda. Tem que ser responsável pelo emprego e pelo desenvolvimento econômico. É bacana, né? Em termos. Porque, na minha opinião, o Banco Central tinha que se submeter ao presidente da República e aos interesses do Brasil, não do monetarismo. E se o Banco Central vai cuidar da moeda, do emprego e do desenvolvimento industrial, não precisa mais presidente da República. Mas o Lindbergh, na verdade, ele quis sinalizar contra esta visão exclusivamente monetarista. Exatamente. E o que aconteceu? Pressão em cima dele, e outro dia publicaram na imprensa, Lindbergh retira de pauta a sua proposta. Não é bem verdade. A proposta parou, mas não foi ele que retirou de pauta, até porque não é ele que coloca em pauta. Mas a reação foi brutal. Como é que um governo que tem o discurso do Manteiga e o discurso da Dilma pressiona o Senado para evitar que se transforme em notícia essa mudança de escopo do Banco Central? É muita submissão ao mercado financeiro. Quer dizer, mas nós não estamos aqui governados pelo Goldman Sachs, como a Europa está. A Europa entregou a sua economia na mão dos banqueiros, com o sacrifício da sua população de forma absoluta. É uma canalice absolutamente sem limites. Mas houve, de fato, se a gente observar a economia nessa passagem de mudança de governo, houve um ponto de inflexão na condução do Banco Central, quando saiu do Henrique Meirelles para o Tombini.
Quer dizer, se notou que, de fato, começou a haver uma preocupação em reduzir as taxas de juros para ajudar o desenvolvimento e também uma preocupação maior com o nível de emprego. É esta preocupação que eu questiono, Elival. Quem se preocupa, não se ocupa. Há muita preocupação e pouca ocupação. E não foi a saída do Meirelles e a assunção do Tombini que mudou isso, foi a realidade concreta da economia do mundo. Não dava mais para continuar com aquela conversa mole do Meirelles, que era o representante absoluto da banca. Mas a política não mudou como devia ter mudado. Eu assisti na televisão, eu até queria recomendar a vocês dois, o discurso da Cristina Kirchner na sua posse. 1h e 24 minutos de improviso, com domínio absoluto da economia do mundo e da condução da economia argentina. E qual é o lead desse discurso? Exemplo, o líder desse discurso. Bom, ela analisou a origem da crise toda, que na opinião dela, do Magnus Reiner, por exemplo, que é o principal economista do mercado comum europeu hoje, o inglês, é a desvinculação da produtividade e aumento do salário. Foi o que os Estados Unidos fez. Produtividade crescendo verticalmente e o salário horizontal e congelado. Daí resolveram o problema do consumo interno com o subprime, empréstimo de juro alto e prazo largo, até que ninguém conseguiu pagar mais isso. E essa história de metas, de superávit primário, serve apenas para garantir o lucro dos banqueiros. E a Cristina completava esse raciocínio dizendo: não sou presidente das corporações, sou presidente de 40 milhões de argentinos. Eu gostaria de um discurso mais forte no Brasil, mas não vou dizer a vocês que a análise do Manteiga e da presidenta estão errados. O senhor coordena aí a representação brasileira no Parlasul, teve até uma reunião recente. E o impacto dessa crise internacional no Mercosul, a relação do Mercosul com o Brasil, no discurso da própria presidente da Argentina, tem algum viés que possa complicar as relações com o Brasil? Como o senhor analisa essa relação? Viés é linha inclinada, né? Eu acho que tem um veso, que é a repetição de uma ideia. Eu acho que o discurso da Cristina foi nesse sentido, da valorização do nosso mercado, da nossa integração, da saída da crise com a utilização e o reforço do mercado interno. Acho que esta é a posição da Dilma também. Está baixando imposto, está baixando juro, não com a velocidade que eu acho que seria necessária. Tenho medo que tenha começado tarde e que as medidas sejam muito fracas, porque você não recupera o crescimento industrial do país num par de anos. Há 5 anos atrás, o déficit era 6 bilhões, agora é 86 bilhões, até novembro. E até o fim do ano a projeção é de 94 bilhões, para um superávit no conjunto de 26 bilhões. Agora, esse raciocínio que você levantou é um raciocínio simulado. Não podemos separar a exportação das commodities da exportação dos manufaturados. Isso é brincadeira, quer enganar quem com isso? 86 bilhões de déficit nos manufaturados é simplesmente uma brutalidade. E como é que nós vamos recuperar esse espaço? Você não consegue retomar o crescimento industrial num par de anos e sem medida concreta alguma. E ainda com a guerra fiscal dentro do país, estados eliminando impostos em favor de multinacionais e dizem que isto industrializa o Nordeste, industrializa estados maiores. Conversa mole. Este é o jogo do capital contra o país. O senhor que está com informação nova, existe algum risco de um conflito maior entre a Argentina e o Brasil nos próximos anos aí? Jamais. Acabou isso. Não estou falando de conflito armado, falo de interesse econômico. Os conflitos de interesses entre o Brasil e a Argentina não são entre o Brasil e a Argentina, são entre multinacionais que operam no Brasil e na Argentina. É isso que nós temos que separar. Nós temos que atender os interesses do Brasil e da Argentina. E para isso existe o Mercosul. E é para isso que nós estamos tentando reestruturar o Parlasul. Para discutir, nós temos que tomar medidas comuns que não agridam a economia dos países. E quando isso for absolutamente necessário, que o próprio Mercosul estabeleça um processo de compensação. Isso é possível. Temos que conversar muito e trabalhar juntos. Eu fiquei empolgado com a proximidade da Dilma e da Cristina. Foi a posse da Cristina, tem conversado junto. Eu acho que é exatamente por aí que nós podemos sair. Agora, não é entregando a economia para Goldman Sachs, como fez a Europa. Você veja bem, a Itália governada agora pelo preposto de uma organização bancária. A Grécia, na mão de uma organização bancária, bem fez a Inglaterra de sair. A Inglaterra está se opondo
ao conjunto do mercado comum europeu. Não, a Inglaterra está dizendo que é um país soberano e que não vai substituir a rainha, que já está obsoleta, por um banqueiro. A questão da governabilidade na Europa e também a defesa comercial do Brasil. No próximo bloco, aguarde.